Se você não está confortável na própria pele, não está confortável consigo, está sempre ponderando sobre o que é de errado com você, esta pode ser a pior solidão do mundo. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu acredito que quando você realmente fizer da palavra de Deus uma prioridade na vida, você vai desfrutar muito mais da sua vida. Porque a palavra de Deus nos ensina as coisas que roubam a nossa alegria, as coisas que a acrescentam. E veja, realmente acredito que Deus quer que sejamos autênticos. E a verdade é que no mundo em que nós vivemos hoje há muita falsidade e muita pretensão. Mas não é assim que Deus quer que nós vivamos. E às vezes há muita pressão sobre nós para fazermos coisas que sabemos que não deveríamos estar fazendo. E acabamos não vivendo vidas autênticas porque nós gastamos nosso tempo tentando agradar outras pessoas, sabe? Em vez de realmente fazer o que nós acreditamos que Deus quer que nós façamos. Então hoje vamos falar sobre sermos livres de ter que agradar as pessoas. Agora, isso não significa que não vamos querer agradá-las, mas significa que não podemos viver para agradar as pessoas se não estamos agradando a Deus ou se estamos realmente indo contra o nosso próprio coração. A autorrejeição nos leva a querer agradar as pessoas. Quando nós não nos aceitamos, assumimos que outras pessoas também não nos aceitarão, sabe? Porque achamos e acreditamos que não somos aceitáveis, nos comportamos de maneiras que realmente fazem com que as pessoas nos rejeitem. Agora, disso, já falei um pouco e você precisa pensar sobre isso, mas é muito importante como nós pensamos sobre nós mesmos. Se tivermos medo de que as pessoas nos rejeitem, então vamos perder a nossa autenticidade tentando agradá-las a fim de obter a aceitação delas, em vez de sermos quem nós realmente somos. E vamos dizer sim para as coisas que nós realmente não queremos fazer. O mundo está cheio de pessoas controladoras que oprimem as inseguras porque elas estão famintas por amor e aceitação, e assim elas são facilmente manipuladas. A pessoa que é confiante, que ama a si mesmo como Deus a ama, não vai tolerar pessoas controladoras. Elas as confrontarão e estabelecerão limites que devem ser honrados se o relacionamento entre elas for continuar. Agora, eu sei que tem pessoas nos assistindo agora que tem alguém na sua vida que você está permitindo te controlar, ou talvez seja mais de uma pessoa. Talvez não seja algo que acontece o tempo todo, mas você se pega fazendo coisas que realmente não quer fazer porque simplesmente não quer deixar esta outra pessoa com raiva ou você não quer chateá-la. O meu pai era um controlador, era manipulador. Ele controlava as pessoas pelo medo. E nunca estava satisfeito comigo, nem com ninguém. Não importava o que nós fizéssemos para ele. Então eu aprendi a nunca estar satisfeita comigo mesma. E certamente eu não conseguia acreditar que Deus ou qualquer outra pessoa algum dia estaria satisfeito comigo. Mark Twain disse, e acho esta citação maravilhosa, então por favor ouça. A pior solidão é não se sentir confortável consigo mesmo. Uau! Pensem como isto é ruim se você não está confortável na própria pele, não está confortável consigo, está sempre ponderando sobre o que é de errado com você. Esta pode ser a pior solidão do mundo. Devemos viver para agradar a Deus e não para agradar a nós mesmos ou agradar outras pessoas. Aqui, de novo, isso não significa que não devemos agradar as pessoas. Na verdade, Deus nos diz para viver para agradar as pessoas. Mas, aqui, novamente, não se agradá-las significar que teremos que ir contra o que acreditamos que Deus está nos guiando a fazer. Colossenses 3, versos 22 a 24. Escravos ou servos, obedeçam a seus senhores terrenos em tudo, e façam isso não apenas quando os olhos deles estiverem em vocês ou para pleitear favor, mas com sinceridade de coração e reverência ao Senhor. Viu o que ele está dizendo? Não faça nada apenas para que gostem de você, mas faça tudo com o coração sincero, porque você realmente acredita que está fazendo para o Senhor. O que quer que faça, faça de todo o coração, como se fosse para o Senhor, não para os senhores humanos, já que você sabe que receberá uma herança do Senhor como recompensa. É a Jesus Cristo que você está servindo. Veja, quando fazemos o que fazemos em
obediência a Deus, porque nós acreditamos que é isso que Deus está nos guiando a fazer, então nós teremos uma recompensa vinda de Deus. Mas se fizermos coisas para agradar as pessoas e no processo nós tivermos que ir contra o que nós realmente acreditamos que Deus quer que façamos, então não haverá recompensa. Nós perdemos a recompensa que Deus nos daria. Hebreus 11:6 diz: e sem fé é impossível agradar a Deus, porque qualquer um que vem até Ele deve crer que Ele existe e que Ele é o recompensador daqueles que diligentemente buscam a Ele. Aguarde a recompensa que Deus tem para você se você está seguindo a liderança e a orientação dele em sua vida. Provérbios 16:7. Quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, ele faz até seus inimigos estarem em paz com ele. E Atos 5, verso 29, Pedro e alguns outros discípulos estavam ensinando a palavra de Deus e foram colocados na cadeia por isso. E à meia-noite um anjo veio e abriu as portas da prisão. Eles foram libertos e voltaram a pregar novamente. E eles foram confrontados pelos líderes religiosos que disseram: nós dissemos para não fazerem isso. Em Atos 5:29, Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus em vez de obedecer aos homens. Certa vez fui a uma igreja onde o ministro ensinou sobre Atos 5:29 por cerca de 6 semanas. Isso ficou incrustado em mim e eu nunca vou esquecer. Nós devemos obedecer a Deus em vez do homem. Quero que você entenda isso hoje. Nós devemos obedecer a Deus em vez do homem. Se o que o homem quer que você faça vai fazer com que não obedeça a Deus, então você deve escolher Deus acima das pessoas. Só os que agradam a Deus serão capazes de cumprir seus destinos. Deus tem um destino para cada pessoa. Isso significa um lugar onde nós vamos terminar. Deus tem um destino para que eu pregue o evangelho em todo o mundo. E talvez o seu destino seja criar 3 ou 4 filhos que vão acabar fazendo grandes coisas com suas vidas. E o destino de Deus para cada um de nós é diferente. Mas você não vai cumprir esse destino se você viver para agradar as pessoas. Paulo disse em Gálatas 1:10: estou eu tentando ganhar a aprovação dos homens ou de Deus? Cara, é uma boa pergunta para se fazer hoje. Você tem tentado agradar as pessoas ou está tentando agradar a Deus? Ou está vivendo para agradar a si mesmo? E contanto que esteja feliz, não se importa com o que as pessoas ou Deus pensa. Ou eu estou tentando agradar as pessoas? Se eu ainda estivesse tentando agradar as pessoas, eu não seria agora um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Cara, essa é uma afirmação poderosa. Em uma outra tradução diz: se eu estivesse tentando ser popular com as pessoas, eu não seria hoje um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Paulo estava dizendo que ele poderia ter perdido seu destino. E sabe, Paulo escreveu cerca de 2/3 do Novo Testamento. E a vida dele, o ministério dele foi tão frutífero e tão poderoso. E ainda assim ele poderia ter perdido tudo se ele estivesse excessivamente preocupado com a sua reputação com as pessoas. Deixe-me te perguntar, você está tentando ter uma boa reputação com as pessoas ou você está tentando ter uma boa reputação com Deus? Em João 12, 42 e 43, diz: no entanto, ao mesmo tempo, muitos até entre os líderes criam nele, mas por causa dos fariseus não reconheciam abertamente a sua fé por medo de serem expulsos da sinagoga. Quantas vezes as pessoas se afastam de seguir a Deus porque elas têm medo de serem rejeitadas por seus amigos ou sua família, ou talvez de perder o emprego, ou o que quer que seja, sabe? Eu posso te dizer que, para mim, quando Deus me chamou para ensinar a palavra, eu fui convidada a sair da igreja que eu frequentava. Nós perdemos muitos amigos. Alguns membros da família achavam que o que eu estava fazendo era errado, não achavam que uma mulher deveria pregar. E às vezes, se você quer ir até o fim com Deus, você precisa estar disposto a perder algumas coisas terrenas. E foi muito doloroso, muito difícil para mim. Eu tive outras situações na vida onde, para seguir a Deus, eu precisei estar disposta a ser alguém impopular para com as pessoas. Você está disposto a fazer isso, se for preciso? O rei Saul, em 1 Samuel 15, é um ótimo capítulo para a gente ler, sabe?
Ele desobedeceu a Deus e perdeu sua oportunidade de ser rei. Ele poderia ter sido um grande rei e governado por muitos anos. Mas Samuel disse a ele para esperar que ele chegasse para fazer o sacrifício da noite. E Saul seguiu em frente, e quando a noite se aproximava e Samuel ainda não havia aparecido, e as pessoas começaram a ir embora, ele foi em frente, fez o sacrifício e fez aquilo que Samuel havia dito para ele não fazer. E quando Samuel confrontou a respeito, ele disse: as pessoas estavam se dispersando. Ele estava mais preocupado em perder o povo do que preocupado em obedecer a Deus. Você está disposto a perder um amigo se for o que precisar fazer a fim de caminhar com Deus? Você está disposto a ser rejeitado por alguém da sua família, se for preciso, para que você siga a vontade de Deus para a sua vida? Sabe, nós precisamos entender que quando recebemos a Cristo, Ele deve se tornar tudo. Ele não é um complemento. Não vamos continuar vivendo a mesma vida e adicionar Jesus a ela? E vai haver coisas ao longo dos anos em que você servir a Deus que terão que mudar na sua vida. Mas sempre serão coisas que irão cooperar para o seu bem. Alguns sinais de quem quer agradar as pessoas. Número 1, nós permitimos que as expectativas das pessoas nos controlem. Nos sentimos presos e dizemos sim para as coisas e depois reclamamos em particular sobre ter que fazê-las. Bem, essa é uma boa. Quantas vezes nos pegamos reclamando sobre ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, mas não é algo que você precisa fazer. Foi algo para o qual você disse sim, porque não queria deixar alguém com raiva, não queria ferir os sentimentos de alguém, não queria que ficassem bravos com você. O motivo para fazer aquilo não era o motivo certo. Sinto que é muito importante que os nossos motivos sejam certos. O seu motivo é o porquê de você fazer o que você faz. Sempre digo, Deus não está tão preocupado com o que estamos fazendo, mas com o porquê estamos fazendo, sabe? Outro sinal de quem quer agradar as pessoas, este é o número 2, é que sempre deixamos nossas necessidades de lado a fim de agradar outras pessoas. Bem, onde você está na sua lista de pessoas de quem você cuida? Se você estiver lá no final, você vai acabar exausto, desgastado, amargo, ressentido. E também infeliz porque você está deixando todo mundo feliz, mas você está adoecendo, tentando fazer tudo o que esperam de você. Agora, o sacrifício é bom. Mas se você está no fim da lista das pessoas de quem você cuida, cedo ou tarde você não terá mais nada para oferecer. Muitas vezes ouvimos sobre como devemos nos sacrificar como cristãos, mas você também precisa ouvir que tem que cuidar de si mesmo. E há momentos na vida quando você precisa fazer coisas por si mesmo, sabe? Então você será forte para fazer o que Deus quer que você faça. Quando nos sacrificamos por outras pessoas, devemos fazer isso porque acreditamos que é isso que Deus quer que nós façamos. Não porque temos medo de que fiquem com raiva de nós se não fizermos. 1 Pedro 5,8 diz: sejam bem equilibrados, temperados, sóbrios de mente, sejam vigilantes e cautelosos o tempo todo, pois o seu inimigo, o diabo, vaga como leão, rugindo, com fome feroz, procurando alguém para que ele possa devorar. Sabe o que é equilíbrio? Você faz o suficiente de algo, mas não faz demais. Você sabia que às vezes fazer muito de algo é tão ruim quanto não fazer o suficiente? Você pode fazer coisas demais pelas pessoas. Você pode fazer tanto por elas que talvez esteja alimentando o problema delas em vez de ajudá-las a crescerem e serem responsáveis por si mesmas. Você pode ajudar tanto as pessoas que você acaba ficando doente e não cumprindo o destino que Deus tem para você aqui. Estas são coisas para se pensar. Gostaria que tivéssemos mais tempo com cada um destes pontos e que falássemos sobre isso. Mas você precisa pensar nessas coisas mais tarde, quando o programa acabar. Sabe, não é bom para ninguém que nunca ouça um não. Quero que ouça isso. Eu disse que não é bom para ninguém que nunca ouçam um não. É claro, eu gosto de ouvir sim quando peço às pessoas para fazer algo, mas se eu tenho um relacionamento real e autêntico com alguém,
e peço que a pessoa faça algo, ela me diz, eu não tenho paz sobre isso, ou não creio que seja o que Deus quer que eu faça, então eu preciso encorajá-la a seguir a Deus. E não ficar brava com ela porque ela não vai fazer o que eu quero que ela faça, sabe? Precisamos nos certificar de que estamos seguindo a Deus e de que nós tenhamos equilíbrio. O próximo sinal de quem quer agradar as pessoas é que quem quer agradar as pessoas se sente culpado quando suas decisões não agradam aos outros. Será que eu fiz a coisa certa? Talvez eu estivesse sendo egoísta, talvez eu deveria ter feito o que queriam que eu fizesse. As pessoas que agradam assumem a responsabilidade pelas reações emocionais dos outros por suas decisões, sabe? Bem, a questão é, se você me pedir para fazer algo e eu não sinto que isso seja o que Deus quer que eu faça, e você ficar com raiva, isso não é minha culpa. A sua decisão de ficar com raiva é algo entre você e Deus, não é algo que eu preciso consertar. Mas como muitos de vocês, cara, eu levei um longo tempo para aprender isso. E às vezes eu ainda caio nesta armadilha, e sabe por quê? Porque nenhum de nós quer que as pessoas fiquem bravas conosco. Nós queremos que todos gostem de nós e nos aprovem. A infelicidade, ou a raiva, ou a decepção de alguém não são suas para que você conserte. A reação negativa delas diante da sua decisão é responsabilidade delas, não sua. Pessoas que querem agradar os outros frequentemente carregam um falso senso de responsabilidade. Porque você não pode ser responsável por tudo e por todos. Se você for seguir a Deus, haverá momentos em que vai ter que dizer não às pessoas, e quem quer ouvir sim não vai gostar se você disser não para elas, sabe? Mas as pessoas que são maduras em Deus, pessoas que estão seguindo a palavra, que realmente te amam e querem que você seja o seu autêntico eu, não vão tentar te manipular com raiva e culpa, sabe? Se não fizer o que eles querem que você faça. E pais, eu preciso dizer, tenham muito cuidado ao tentar ser o melhor amigo dos seus filhos. Vocês precisam ser os pais. Às vezes nós queremos que nossos filhos gostem tanto de nós que os deixamos fazer coisas que não deveríamos estar permitindo, em vez de dizer a eles não. O próximo sinal de quem quer agradar as pessoas é que, ao querer agradar, elas não vivem dentro dos limites. Você precisa saber o quanto pode fazer, saber de quanto descanso você precisa. E se você já está cheio de compromissos esta semana e duas pessoas que você conhece e ama querem que você faça algo por elas, você pode me ajudar na mudança, pode ser minha babá hoje, seja qual for o caso. Se você sabe que isso realmente vai te sobrecarregar, você tem que dizer não. Porque você tem o direito de viver uma vida equilibrada. Você precisa colocar limites em si mesmo. Acredite, eu sei, porque eu não colocava limites em mim mesma e em 3 ocasiões diferentes eu acabei ficando doente. Eu queria fazer o que as pessoas queriam que eu fizesse, mas não significa que porque alguém quer que você faça algo, que seja aquilo a vontade de Deus para você. Às vezes ficamos bravos com as pessoas que nos manipulam e nos controlam, sabe? Mas uma vez Deus me disse, você é tão culpada quanto eles porque você permite que façam isso. Vamos nos posicionar por nós mesmos. Para agradar os outros, às vezes nos esforçamos até que nós fiquemos doentes e emocionalmente instáveis. Temos que encarar que as pessoas querem que façamos coisas que absolutamente não podemos fazer. Em Atos capítulo 6, os 4 primeiros versos é um bom exemplo disso. E diz, naqueles dias em que o número de discípulos estava aumentando, os judeus helenitas, dentre eles, reclamavam contra os judeus hebreus porque suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Agora, naquela época, os apóstolos eles tinham a responsabilidade e o trabalho de distribuir a comida para todos e garantir que todos tivessem a quantidade que precisavam. Mas, aparentemente, as pessoas não estavam felizes. E, a propósito, algumas pessoas não vão ficar felizes, não importa o que façamos. Elas achavam que estavam ficando de fora, ou que não estavam sendo tratadas justamente. Eu amo isso. E assim, então, os 12 apóstolos se reuniram e disseram, não é certo para nós negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servirmos às mesas. Irmãos e irmãs, escolham 7 homens entre vocês conhecidos, por serem cheios do Espírito e de sabedoria,
e vamos delegar essa responsabilidade a eles. Uau, isso não é muito bom? Eles perceberam que se continuassem tentando lidar com essa coisa de cuidar de que todos tivessem a quantidade certa de comida, eles não poderiam orar, não poderiam estudar a palavra de Deus, e isso afetaria o chamado de Deus na vida deles. Então eles delegaram aquela responsabilidade a outros. Eu posso te dizer, se você se recusar a delegar, sabe, a fim de ter paz na sua vida, você vai acabar sendo infeliz. Muitas pessoas, Deus coloca pessoas ao seu redor para te ajudar, mas você não permite que elas te ajudem porque acha que ninguém consegue fazer as coisas tão bem quanto você. É tão bom para as pessoas quando você dá responsabilidade a elas também. Eles sabiam que não iriam cumprir o destino deles se eles não se concentrassem. Escolha viver dentro de seus limites mentais, físicos e emocionais, ou seu corpo eventualmente irá te forçar a fazer isso. Tem um homem na Bíblia chamado Epafrodito que ficou tão doente que quase morreu. E por que ele ficou doente? De tanto trabalhar no ministério. Uau, quantas vezes na minha vida eu pensei, bem, sabe, eu estou trabalhando para Deus, Ele vai me cobrir? Bem, não. Deus espera que você viva com sabedoria. A Bíblia diz que nós trabalhamos 6 dias e descansamos 1, e que devemos seguir a liderança do Espírito Santo, e que se não fizermos isso, vamos acabar machucando a nós mesmos. Sinal número 5. Quem quer agradar pessoas é extremamente sensível a críticas e julgamentos e rejeição. Você precisa aprender a rejeitar a rejeição. Não permita que a rejeição de alguém te controle. Não é porque alguém o critica que você permitirá que isso faça a sua semana ruim. Isso pode fazer com que as pessoas percam a confiança ou permaneçam no caminho de escolhas não saudáveis enquanto buscam favor e aceitação de quem as critica. Seja enfrentar quem te critica ou ser controlado por elas, a escolha é sua. Paulo estava sendo criticado e sendo acusado de ser infiel. E ouça o que ele disse em 1 Coríntios 4, 13 e 4. Eu não me importo nem um pouco se eu for julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Na verdade, nem eu julgo a mim mesmo. Minha consciência está limpa, mas isso não me faz inocente. É o Senhor quem me julga. Eu amo isso. Ele disse, eu não me importo com o que você pensa. Agora alguém pode pensar, bem, essa não é uma boa atitude, bem? Paulo teve que falar por si mesmo. Ele disse, eu não me importo com o que você pensa. Meu coração está certo. E talvez se houver algo que eu esteja fazendo de errado, Deus vai julgar-me e fazer conhecido por mim. Deus, Ele não deu e nunca dará a ninguém o trabalho de administrar sua própria vida. Número 6, mais um sinal de quem quer agradar as pessoas. Quem quer agradar a outros geralmente é desonesto e não autêntico sobre quem realmente é e o que realmente quer. Isso é uma forma de desonestidade. Se eu disser que eu vou fazer algo por você, mas realmente sei que não deveria estar fazendo aquilo ou não quero fazer aquilo, e finjo que está tudo bem comigo, mas estou sendo desonesta com você, isso não faz de mim uma boa amiga. Querer agradar as pessoas é desonroso, porque você não está sendo verdadeiro. E há uma escritura maravilhosa em Efésios 4:15, na versão amplificada. Em vez disso, deixe que as nossas vidas amorosamente expressem a verdade em tudo, falando a verdade, lidando em verdade, vivendo a verdade. Envoltos no amor, vamos crescer em tudo e em todos, nele que é o cabeça, o qual é Cristo, o Messias. Sabe, algumas pessoas não querem ouvir a verdade, mas isso realmente não nos isenta da responsabilidade de falarmos a verdade.